Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, o que temos na nossa aula? A nossa aula de número 29, objeto de conhecimento, sistema de equações polinomiais de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Temos também o detalhamento, resolução e elaboração de problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretando no plano cartesiano. Muito bem, então eu te convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, veremos novamente, os sistemas de equações. Estamos, em algumas aulas aí trabalhando o sistema de equações. Primeiro, sistema de equações. Já está falando que tem mais de uma equação, mesmo? Então, nós temos duas, estamos trabalhando aí com duas equações e cada equação tem duas variáveis. Então, vamos ver mais, o que esses sistemas de equações têm a ver com o cotidiano. Será? Olha, os sistemas de equações com duas incógnitas são frequentemente utilizados no cotidiano para modelar e resolver problemas em diversas áreas. Aqui estão alguns exemplos de situações práticas em que sistemas de equações de duas incógnitas são aplicados. Então, onde são? Temos aí, finanças pessoais, muito, muito importante, As nossas finanças pessoais, saber planejar os nossos orçamentos, Então tem aí, modelar investimentos em diferentes ativos com taxas de retorno distintas, O que isso significa, Então temos aí vários investimentos que você pode fazer, Aí temos aí, taxas, que você tem aí o retorno. O que é isso? Você, por exemplo, vai investir, lá temos o mais conhecido de todos, a caderneta de poupança, Então, você pode aí se utilizar também de uma modelagem matemática com equações, E aí fazer um sistema de equação, de acordo com o que você quer, Quanto que você quer almejar, Nós já fizemos alguns exemplos parecidos com esses aqui na nossa aula. Então, esse planejamento aí, você pode usar, então, o sistema de equações nas finanças pessoais. Temos mais também, Olha só, em engenharia e física, então você pode resolver problemas envolvendo movimento com distância, velocidade e tempo. Projetar estruturas onde diferentes variáveis, como comprimento e largura, estão interrelacionadas, Então, problemas de comércio e lucro, podemos modelar situações comerciais onde o preço de compra, preço de venda, quantidade vendida são variáveis, E essas variáveis são o quê? Interrelacionadas, Elas têm a relação entre elas. Então, analisar o equilíbrio entre custos e receitas, Saber o que são essas coisas, Custo e as receitas, os custos, Nós temos aí, são as despesas, e as receitas são aquele dinheiro que você vai ter as entradas, Tem as saídas e as entradas aí. E isso vai maximizar o lucro, Que é o objetivo principal. Então, vamos ver aqui agora, um outro exemplo, Vou ficar aqui, aparecer aqui para vocês, Nós vamos, então, temos aqui, uma rua, estou bem próximo aqui do retorno, Tem a placa, olha só, cuidar das placas, 40 km por hora. Então, o que é isso, Quem cuida disso, Modelar o fluxo dos veículos, em diferentes estradas ou rotas aqui na cidade, Planejar horários de saída, chegada, para minimizar o tempo total de uma viagem, por exemplo, Quando nós olhamos aí, nós temos vários aplicativos, tem o Waze, tem o Google Maps, Então, tudo isso dentro de toda essa estrutura, nós temos modelagem matemática e temos sistemas de equações. Muito legal,
Então, quando vocês verem aí, tá no trânsito, você vai lembrar da aula do professor Alexandre, diz assim, olha, tem a ver com o sistema de equações, que eu já estudei. Muito bem. Então, né, depois de saber de tudo isso, agora vamos para o exemplo. E nós temos aí um exemplo, né, nós já vimos aí como que são utilizados em diversas situações do cotidiano, e agora nós vamos fazer uma conta aqui algébrica mesmo, onde o sistema já está montado. Então, esse sistema, ele pode, né? Ele foi modelado já, e agora aqui ele já está montado. Agora nós vamos praticar a parte algébrica, né? Da resolução, tá bom? Então, tá dizendo aí, ó, resolva o sistema de equações usando o método da substituição. Então, nesse caso, já estamos aqui com o sistema pronto. Como que eu sei que é um sistema de equação, né? Vejam que aqui, né, naqueles outros exemplos, nós modelávamos. Nós pegávamos uma situação problema e modelávamos. Então, nós já estávamos, né, montando o nosso sistema. Agora aqui, ó, nós temos aqui, ó, as chaves na matemática, né, apresentando com as duas equações. Já está dizendo, então, mostrando aqui, né, através desse símbolo, que são que é a chave, que isso aqui é um sistema. De quantas equações? De duas equações. Então, você tem que identificar o que é uma equação, né? Como é que eu sei que é uma equação, professor? Aqui nós temos variável, né? Ó, aqui tem o x e tem o y. No caso, essa aqui é uma equação com duas variáveis. Onde nós temos aqui, ó, uma operação matemática, né? Que é a soma. Aqui tem uma operação matemática? Vocês sabem me dizer? Tem, né? Ó, a multiplicação. O que é 2x? É 2 vezes o x. É x, né? Ó, mais x. X mais x, 2x. Lembra que eu sempre dou o exemplo de pega uma fruta, né? Uma laranja, mais uma laranja, duas laranjas, né? 1x mais 1x, ó. Isso aqui é 1x. Mas não precisa aparecer o 1, né? X mais x, 2x. Tá? Então, ó, o que é x mais x? É 2 vezes o x, é o dobro de x. Né? Dobro desse valor. Então, esse entendimento aqui tem que ficar claro para nós, né? Quando nós trabalhamos álgebra, né? Utilizando essas letras nos lugares dos números, né? São valores desconhecidos. Muitos deles, quando eu posso colocar mais de um valor aqui, né? Ele deixa de ser uma incógnita e nós chamamos ele de variável, porque varia o valor, né? Então, tudo isso nós vimos nas nossas aulas. Então, agora, lembrando, então, que nós estamos com um sistema de duas equações e duas variáveis. Eu posso ter uma equação com somente uma variável, né? Ó, 2x mais 1 igual a 3. Isso é uma equação, né, com uma variável. Quem é a variável? Variável x. Né? Aqui, ele pode adquirir, né, vários valores. Então, muito bem. Agora, nós temos aqui então, sistema de equações, né, com duas equações e duas variáveis, x e y, ok? Muito bem. O que nós vimos também nas nossas aulas? Vamos pegar essa equação. 2x mais y igual a 10. Né? Eu vou pensar num valor para x e para y, né? Um x e um y, que dê igual a 10, né? Ó, então, se colocar aqui, por exemplo, quando x e o y, né? Ó, e se o x for 0? Então, 2 vezes o 0 mais y igual a 10. O que nós fizemos aqui, ó?
No lugar do x, né, a gente colocou o zero. Mas não pode esquecer que tu tem uma multiplicação, é 2x, né? 2 vezes o zero. Né? 2x é x mais x é igual a 2 vezes o x. Tá? Isso tem que ficar bem claro. 2 vezes zero é zero. Então vai ficar y, né, igual a 10. Então y é igual a 10. Quando x for zero, eu tenho y igual a 10. Ok, eu achei aqui dois valores, né? Um valor para o x e o para y, em que essa equação satisfaz, né? Chega no resultado. É uma resolução para essa equação. Muito bem. Agora, quando a gente fala em sistema, nós queremos aquele valor de x e y em que eles sejam iguais, tá? Então, aqui, se eu colocar 0, 3 vezes 0, né? Isso aqui vai dar 0. E agora o y vai ficar quanto? Ó? Aí o y vai ficar, ó, não vai ficar 10, né? Dá para ver aqui, ó. A gente pode até substituir que menos 2 vezes o 10 dá menos 20. E o resultado tem que dar 5. Entenderam? Então, esses valores que satisfazem essa equação de cima, não satisfaz a de baixo. E aí você poderia dizer, então, nós vamos ir tentando, né, valores. E isso vai para uma quantidade de minutos praticamente impossível, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar métodos. Então, vamos ver aqui e rever, né, esse primeiro que nós chamamos método da substituição, né? E lembrando que a ideia sempre é quando a gente anula uma dessas variáveis, né? Porque a ideia é deixar somente uma variável na equação. E aí nós conseguimos resolver, tá? Então, como que funciona o método da substituição? Nós vamos isolar uma letra, né? Vamos escolher qualquer uma delas, uma das variáveis, né? Nós temos aqui duas, x e y. O que é isolar? É deixar somente uma letra de um lado. Então, aqui, ó, vamos isolar nessa. Então, vou copiar novamente. 2x mais y igual a 10. Então, eu vou deixar somente o y desse lado. Ó, estão vendo? Ó? Vamos ficar somente com y. Y. Então, esse aqui, ele vai ter que sair daqui, né? O que a gente fala muitas vezes? Passa para o outro lado, né? Fazendo o inverso da operação. O que ele está fazendo? Somando. Vai passar para o outro lado, então vai ficar, ó, 10 menos 2x. Pronto, deixamos só o y desse lado. Agora, é importante falar por que ficou esse... Por que nós falamos que ele passa para o outro lado, né, da igualdade aqui, fazendo o inverso da operação. Porque, gente, ó, para que ele suma desse lado, né, queremos que ele fique só o y ali. O que a gente fez? A gente tem aqui, então, que colocar, ó, menos 2x desse lado aqui também, né, mais 2x, ó. Vou reescrever essa equação, ó. Vamos lá, ó. Vai ficar, a gente quer então dos dois lados, o que a gente vai fazer, ó? Vou colocar menos 2x aqui, né? E aí vou copiar esse aqui de novo, ó. Mais 2x mais y igual a 10, ó. E tudo que eu faço de um lado da equação, ó, eu faço do outro também, né? Menos 2x. Tá? Vejam que aqui de preto está a nossa equação. Essa aqui. Ok? Muito bem.
Então, menos 2x com 2x, ó, lembra quando fala 2 laranjas menos 2 laranjas? 2x menos 2x, isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui vai ser 0, mais y igual a 10 menos 2x. Tá? Ok? Então, por isso que a gente fala que passa para o outro lado, fazendo o inverso da operação. Muito bem. Isso aqui é isolar, então, uma letra para nós utilizarmos a técnica, o método aqui da substituição. Poderíamos isolar o x também, né? Mas o que acontece com x aqui, se eu pensar no x, ó? 2x mais y igual a 10. Aí vai ficar, o y vai passar para o outro lado, vai ficar 2x, né? Ó, vou fazer menos y dos dois lados, né? 10 menos y. E aqui esse x ainda tem o 2, então tem que dividir por 2 dos dois lados. Isso vai ficar x é igual a 10 menos y dividido por 2. Né? Então, isolamos também. E poderíamos utilizar esse valor. Mas o que acontece com esse valor aí? Nós temos uma fração. Nós vamos evitar, né? Trabalhar aqui agora, nesse primeiro, né? Até onde a gente pode, com a fração. Depois, quando aparecer a fração, aí a gente trabalha com ela. Mas para isolar, né? Qual é que vocês acharam, assim, de cara que ficou mais fácil, né? Isolar o y, tá? Então, isso é importante também saber analisar. Ó, então, vamos resolver esse sistema aqui pelo método da substituição. Vamos isolar o y. Então, isolando o y aqui, nós vimos, ó, que fica y igual a 10 menos 2x. Novamente, por que que ficou, né, o menos 2x? O que que a gente pode ver? Ah, esse 2x estava aqui, ele passou para o outro lado, né? Ó, e ficou o quê? Menos 2x. Ele não é que ele vai ficar negativo do outro lado, tá? Então isso tem que ter sempre com cuidado. É que ele, gente, ele estava somando desse lado. Né, ó, ele é positivo. O que é o número quando ele está somando aqui? Então ele passa para o outro lado, subtraindo. Mas a ideia sempre, você tem que lembrar que aqui a gente pegou um menos 2x, né? Mais 2x e botamos um menos 2x aqui dos dois lados, ó. O que a gente faz de um lado, faz do outro da equação. E aí nós colocamos menos 2x para que dê 0 aqui, né? E fique somente o y desse lado, tá bom? Essa é a lógica matemática aqui, tá? Então nós chegamos aqui, isolamos, e agora nós temos um valor para y. E y é igual a isso. Então, onde apareceu o y, né, na outra equação, nós vamos colocar, onde está o y? Está aqui. Nós vamos colocar isso. 10 menos 2x. Tá? Ó, e essa outra equação do sistema, está aqui, ó. Isolamos o y aqui, ó, y é igual a 10 menos 2x. E onde aparece o y aqui, ó, nós vamos colocar 10 menos 2x. É esse que é o método da substituição. Tá? Então, substitui uma expressão encontrada para y na segunda equação. Vejam aqui, ó, y, tá aqui o y, 10 menos 2x. 10 menos 2x. Agora, o que que tem que fazer? Ó, distributiva aqui, ó, esse menos 2 está multiplicando todo mundo dentro do parênteses, não é isso? Ó? Menos 2 que multiplica 10, dá menos 20. Ó. O menos 2 também vai multiplicar menos 2x.
Ó, isso aqui é menos 2, que multiplica menos 2x. Vejam que nós temos aqui, ó, sinal negativo, sinal negativo. Numa multiplicação, a regra da operação, né, é assim. Quando você tem sinais iguais, vai ficar o resultado sempre positivo. Quando você tiver sinais, ó, se aqui for positivo, os sinais são diferentes, ó. Se fosse positivo aqui, aqui negativo. Então, o que ia dar? Negativo. Se aqui fosse positivo, a de negativo ia dar negativo. Agora, sinais iguais, ó, menos que multiplica menos, dá mais. Então, menos 4x, mais 4x. Tá aqui, ó, mais 4x. Tá? Muito bem. Aí você vai pegar 3x e 4x, 3 laranjas, 4 laranjas, 7, né? X. Esse menos 20, ó, vai passar, ó, a gente vai ter que fazer mais 20 dos dois lados para zerar aqui, né? Então vai ficar mais 20 aqui. Vai passar para o outro lado, né? Estava subtraindo, vai passar somando, né? Muita gente fala isso já de forma mais direta. Então, 20, né? Mais 5, 25. E aí encontramos agora, ó, o valor do x. Que lembra que o 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente vai dividir por 7 aqui e dividir por 7 aqui. Por que dividir por 7? Porque 7 dividido por 7 é 1. Vai ficar somente o x. Tá? É isso. Então, nós já temos o nosso valor do x. X é igual a 25 sétimos. Aqui sim, né, gente? Aqui, ó, esse é o valor. O valor é uma fração. Então, aqui eu não tenho de onde não ter uma fração, tá? E aí nós vamos substituir. Vejam que nós já tínhamos isolado aqui, né? Mas vamos voltar. E aí, se você utilizar essa equação que você já isolou, também, tranquilo, já está mais na frente, ó. 2x menos 2x, né? Esse 2 está multiplicando, ó, tá? Então, não precisa aparecer esses pontinhos. Você já tem que saber que está multiplicando aqui. Então, menos 2 que multiplica 25 sétimos, que foi o que nós encontramos aqui. Tá? De forma bem simples. Aqui, essa equação é aquela que nós já tínhamos isolado, ó, no y. Mas, você também pode colocar aqui, nessa equação aqui, né? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos usar aquela equação, 2x mais y igual a 10. Então, no lugar do x, tá? Ó, vai vir para cá. Quem? 25 sétimos. Então, vai ficar, ó, essa equação reescrevendo, 2 vezes, né? 25 sétimos mais y é igual a 10. Tá? No lugar do x, nós colocamos o valor dele que nós encontramos. É, ó, 2 vezes 25 sétimos mais y igual a 10. Agora, simplificamos a expressão. Então, o que foi feito aqui? Primeiro, a gente multiplicou, né? Ó. O que é 2 vezes 25 sétimos? 2 vezes 25, ó, numerador com numerador. 50 sétimos. Tá? Mais y. E o que a gente viu aqui, ó? 50 sétimos mais y. Nós temos uma fração, né? Então, nós vamos então aqui, ó. Aqui nós queremos o valor de y. Y é igual a 10 menos 50 sétimos, né? Ó, isolamos já o y. Agora, o que tem que fazer? Tem que fazer, nós queremos aqui que sejam, né? Ó, nós temos uma fração, tudo sétimos, né? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Obter uma fração, né? Comum. Lembra do mínimo múltiplo, né? O MMC. Então, nós temos aqui, para nós somarmos, né?
Ó, aqui o que a gente tinha? O 10 menos 50 sétimos. Para fazer essa subtração, o que precisa? Nós temos uma fração. Quando nós temos a fração, os denominadores precisam ser iguais. Então, 10, o denominador, quando não aparece, é 1. Né? Então, o que nós já fizemos aqui? Multiplica por 7 sétimos. Né? O que é 7 sétimos? É igual a 1. Né? Isso aqui é o MMC. Tá? Quem é o mínimo múltiplo comum entre um número, né, e o outro é o próprio 1. É o próprio número 7. Aí o 7 dividido aqui por 1 é 7. 7 vezes 10, 70. 7 dividido por 7 é 1, menos 50. 20 sétimos. Né? Então, já temos aqui a nossa resposta. Y igual a 20 sétimos. Resposta final. A solução para o sistema de equações é x igual. Aí nós já tínhamos encontrado, né, 25 sétimos. E aí encontramos o y, 20 sétimos. Né? Vimos aí que, portanto, a interseção dessas duas retas ocorre nesse ponto. Né? Por que é a resolução aí do sistema de equações? Nós vamos ter nessas duas equações o mesmo valor para x e o mesmo valor para y. Então, lá no plano cartesiano, né? Ó, y e x. Nós vamos ter aqui, né? Não sei como é que é a reta, mas vamos ter um encontro, né? Num ponto. E o ponto é esse aqui, tá? Dessas duas representações das duas equações aqui, tá? Aqui eu fiz só um esboço. Agora nós vamos pegar esse exemplo 1 e vamos ver como é que nós resolveríamos pelo método da adição, tá? Então, no método da adição, como é que a gente faz? A gente já resolveu, né? Vamos chegar aqui nos mesmos resultados, que agora vamos ver se nós tivéssemos ido pelo método da adição. Será que vai dar mais ou menos trabalho? Né? Então, o que a gente quer no método da adição? Tá rapidinho, né? A gente quer cancelar esse y ou x. Então, vejam aqui, ó, que se a gente multiplicar por 2, essa daqui, ó, a gente vai ter 2y. E 2y com menos 2y vai dar 0. Então, essa aqui que é a grande sacada, né? Então, vamos multiplicar por 2, é multiplicar dos dois lados, né? Muito bem. Então, agora nós temos a nova equação. Quando a gente multiplica por 2 lá, nós obtemos, ó, 4x mais 2y igual a 20. Né? Ó, 4x vezes 2, 2y, e 10 vezes 2, 20. E agora nós vamos trabalhar essa equação aqui. Então, agora nós vamos aqui, então, adicionar. 4x mais 3x é 7x. Aqui vai para 0, ó. E 20 mais 5, 25. Então, já temos aqui 7x, né? Nós vamos dividir os 2 por 7. E nós vamos obter que x é igual a 25 sétimos. Pronto, substitui na outra equação a mesma coisa, né? Agora aqui vai ser o mesmo trabalho que nós fizemos no outro. 2 vezes 25 sétimos, que vai dar 50 sétimos. Mais y mais 10. O que a gente quer saber? O valor de y. Então, esse aqui vai para né, sair daqui. Então, vai fazer menos 50 sétimos dos dois lados. E nós teremos, novamente, que y é igual a 10 menos 50 sétimos. Já é uma resposta, né? Mas nós queremos aqui resolver, então, fazer essa subtração. E aí nós temos que lembrar do MMC. Tá? Então, o 10, ele tem aqui, ó, quanto que é 70 sétimos? Isso aqui é igual a 10, né? Tem o mesmo valor. Lógico que o número não é igual, mas aqui nós estamos falando de valores. 70 sétimos menos 50 sétimos
20 sétimos, né? Então já temos aqui os valores de x e de y. E aí nós temos de novo os mesmos resultados utilizando o método da adição. Então o método, né, que você vai resolver é com você, né? Você que vai criar ali a maneira melhor para, né, sabendo dos dois métodos. Por isso que é importante você saber mais de um método, tá bom? Então espero aí que vocês tenham gostado da aula. Ficamos por aqui.